De uma outra pesquisa, a gente estava mergulhado na pesquisa Genial Quest, né? Trouxemos para vocês, destrinchamos aqui. E agora a gente fala da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, né? Que foi divulgado inclusive hoje, né? Com os cenários agora mirando as eleições a governadores, tá? Governador de Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha, tá aí na tela para vocês. Nesse primeiro cenário, a gente está falando de Cleitinho, do Republicanos, que está aparecendo com 31%, seguido por Alexandre Calil, sem partido, 18%, e ali Rodrigo Pacheco, do PSD, que tem 13%. Matheus Simões, do Novo, aparece com 6%. Nulo ou branco somam 15% e não sabem ou então não responderam. A gente está falando de 17%. Agora a gente dá uma olhada num outro cenário da pesquisa para as eleições de governador. Minas Gerais, está aí. Cleitinho do Republicanos aparece com 40%. Já Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 19%. Matheus Simões, do Novo, aparece com 6%. Nulo ou branco, né, somam, portanto, 16% e não souberam ou não sabem responder, são 19%. A pesquisa também traz um terceiro cenário para as eleições de governador de Minas Gerais. Bora dar uma olhada nos números. Alexandre Calil, sem partido, 27%. Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 14%. E ali, Matheus Simões, do Novo, aparecendo com 8%. Nulo ou branco, somam 24%. E não sabem ou não respondem, ou não responderam, 27%. Tem um quarto cenário para essa mesma eleição de governador de Minas Gerais, divulgado, né? Agora há pouco também, pesquisa Real Time Big Data. Cleitinho do Republicanos aparecendo mais uma vez com 31%, seguido por Alexandre Calil, sem partido, 21%. A gente tem ali Alexandre Silveira, do PSD, 8%. E Matheus Simões, do Novo, aparecendo com 6%. Nulo ou branco somam 15% e não sabem ou não responderam, 19%. Está aí vários cenários nessa corrida já ao governo de Minas Gerais, né? A gente tem, portanto, agora um olhar justamente para discutir com a Isabel Mega, que já está aparecendo aqui na tela. Isabel, a gente trouxe aqui pelo menos 4 cenários nessa corrida para o governo de Minas Gerais. O que a gente consegue entender, né? Tem alguns pontos de destaque interessantes. Cleitinho, por exemplo, aparece em vantagem em pelo menos alguns cenários, pelo menos 3, né, nessa análise, né? Então ali está despontando pelo menos nessa corrida. E aí a gente vai tirando alguns personagens, né? E a pesquisa ela vai trazendo posições um pouco diferentes. Mas me parece que Cleitinho larga nessa corrida, pelo menos nessa pesquisa, hoje, quarta-feira, na frente. E larga na frente de quem tem padrinhos de peso, como o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o nome de preferência do presidente Lula. O presidente Lula vem tentando encantar, digamos assim, Rodrigo Pacheco para essa missão, o governo de Minas Gerais. O Pacheco tem subido no palanque de Lula com esse intuito, está sempre presente. Toda vez que o presidente Lula vai a Minas Gerais, está sempre junto. Mas até aqui, esse potencial ali de um padrinho de peso e para alguém que já teve muita agenda também, inclusive na mídia, por ter ocupado a presidência do Senado por mais de uma vez, que é Rodrigo Pacheco, ainda não parece estar engrenando entre o voto dos mineiros. O Cleitinho era aquela figura bem outsider da política e que, na primeira vez em que se lança um projeto político, vai mirando bem o Senado e consegue ser eleito para o Senado. Então, ele mostra que essa estratégia tem continuidade e está tendo esse engajamento também nessas leituras todas em relação a cenários para o governo de Minas Gerais. A gente pensar no estado de Minas Gerais, Renan, é muito importante porque é um reduto eleitoral que costuma ter uma divisão muito forte. No mapeamento dos últimos anos, essa divisão muito clara entre direita e esquerda, tem sempre aquela máxima que a gente precisa lembrar de que Minas Gerais tem um potencial de definir a eleição presidencial, inclusive. E foi assim que aconteceu na última eleição. Minas Gerais
por um triz ali, ficou mais para o lado de Lula do que para o lado de Bolsonaro, mas ainda assim foi mais para o Lula e seguiu a tradição de que quem vence em Minas Gerais vence no Brasil. Então, por isso que a gente tem essa visão de que a candidatura ao governo de Minas Gerais tem sempre que ser muito trabalhada. É um estado que precisa sempre de muita atenção das campanhas presidenciais. Então, você ter alguém de peso e que possa levar o seu nome, possa subir no palanque por você, é sempre muito interessante para qualquer candidato à presidência da República. Eu vinha falando, por exemplo, da situação do Tarcísio. Ele está lá no Republicanos, mesmo partido do Cleitinho, que é alguém que leva muito forte também a bandeira bolsonarista. Então, consegue fazer frente, inclusive, a quem tem o apoio, por exemplo, do governador Romeu Zema, e que não está conseguindo mostrar um potencial ali até aqui de transferência de votos para o seu vice, que seria o Matheus Simões. Isso não está sendo mapeado. E outros cenários são interessantes também, porque o próprio Zema tem uma dificuldade de, caso opte para um projeto via legislativo, que não é o que ele tem muita vontade de ser, não. Ele é mais do executivo, ele é mais de fazer uma ação via executiva, administração, não tanto o perfil do legislativo. Mas também o próprio Zema não tem um cenário ali muito favorável a ele em projetos do legislativo. Então, a gente tem um pouco de um cenário de dificuldade de um governador que conseguiu a reeleição, mas que hoje tem dificuldade de fazer essa transmissão de votos para um outro candidato. E aí, com isso, a direita, representada pelo Cleitinho, vem largando na frente e hoje, na fotografia do hoje, gerando um cenário de mais dificuldades para quem viria com a carga de apoio do presidente Lula, que seria o Pacheco.